Fala galera, então questão 25 do vestibular UFSC 2026, prova de matemática amarela. A gente vai agora fazer e perceber que cada proposição vai trazer uma informação diferente. Então, para confeccionar uma bolsa, Maria utiliza uma placa de material emborrachado no formato de um quadrado com diagonal medindo 80 raiz de 2. Percebe que eu já desenhei um quadradinho aqui para gente? E aí aqui eu tenho que essa diagonal ela vale 80 raiz de 2. Se o material emborrachado é vendido por 1 centavo o centímetro quadrado, então o custo da placa emborrachada é de quanto? Então percebe que a gente vai precisar calcular a área desse quadrado. Daí, galera, a gente tem que perceber, lembrar das nossas aulas, que diz que a diagonal do quadrado ela é dada por raiz de 2, desculpa, vezes o lado desse quadrado. O lado desse quadrado vai ser, quando você multiplica por raiz de 2, vai dar diagonal. Percebe que a gente já tem o valor dessa diagonal, é 80 raiz de 2. Então, a gente consegue, com o auxílio dessa fórmula, saber que o lado desse quadrado ele vale 80 centímetros. E aí ficou fácil, né? Porque se o lado é 80 centímetros, a área desse quadrado é 80 ao quadrado, que dá 64 com 2 zeros, centímetros quadrados. Beleza, rapaziada? Então eu tenho que 6.400 centímetros quadrados é a área desse quadrado. Aí ele fala assim, ó, o preço é 1 centavo por centímetro quadrado. Então, para a gente fazer esse preço aqui, a gente vai pegar esses 6.400 e multiplicar por 0,01. Mas percebe uma coisa, galera, 0,01 é 1 sobre 100, né? Então, a gente não precisa nem fazer as contas direito e a gente vai ver que o preço é R$ 64. Show de bola? Então, essa alternativa aqui é verdadeira. Já deixei a 02 aqui para a gente já fazer de uma vez, que é a seguinte. Ele fala, existe um triângulo com dois ângulos internos obtusos. Então, aqui, grande é saber o que é um ângulo obtuso. Para a gente aqui no triângulo, ângulo obtuso vai ser aquele maior que, então, maior que 90 graus, tá? Se a gente quiser fazer a definição formal, é entre 90 e 180, beleza? Então, pô, pensa, um triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Se eu tiver dois maiores que 90, já passa de 180, né? Então, isso aqui é uma alternativa falsa. Beleza, galera? Show! Beleza, vamos para a questão 04 aqui agora. Essa proposição ela diz assim, ó, se um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados iguais, com o lado medindo 6 centímetros está inscrito na circunferência, então o comprimento da circunferência é 4 raiz de 3π centímetros. Antes da gente resolver, percebe que o triângulo está inscrito e você ainda não. Então se inscreve nesse canal aqui que vai ter bastante resolução de matemática aqui, né? Então, vamos para a questão. Se eu tenho esse triângulo equilátero, ele está inscrito, a gente consegue pensar o seguinte, tá? Se eu pego e ligo desse B até esse O aqui, a gente vai ter o raio da circunferência, certo? E aí, galera, se a gente liga desse ponto até aqui embaixo, ele vai formar 90 graus, e esse tantinho aqui é até chamado de apótema. Aí, o que a gente vai usar com isso? Essa linha inteira que a gente fez é a altura do triângulo equilátero, tá? Essa altura é facinha de saber, a gente sabe que é lado raiz de 3 sobre 2. E para descobrir esse raio dessa circunferência, a gente tem que lembrar das relações, relações métricas no triângulo equilátero inscrito, que diz que esse raio vai ser exatamente igual a 2/3 da altura. 2/3 da altura. Então, se o raio é 2/3 da altura, o que podemos falar? A gente pode fazer assim, ó. O raio é 2/3 e a altura, como é que é mesmo? Lado, raiz de 3 sobre 2. Então, o lado é 6, 6, raiz de 3 sobre 2. Esse 2 vai embora com esse 2. Esse 6 eu simplifico aqui
com o 3. Então, o raio da circunferência já achei. 2 raiz de 3 centímetros. Show? E ele fala do comprimento. O comprimento, rapaziada, a gente calcula como? C igual a 2πr. Lembrando que o comprimento é em volta da circunferência. E aqui tem até uma manha para vocês, tá? É como se estivesse calculando a borda da circunferência. E qual é a borda de uma pizza mais famosa? É a borda de catupiry. Então, catupiry neles. Isso aqui tá no formulário, tá? Então, chá comigo. Comprimento da circunferência, 2 vezes o π, vezes esse valor que a gente achou ali de raio, tá? Então, esse comprimento vai dar 4 raiz de 3 π centímetros. Então, mais uma proposiçãozinha certa. Valeu? Então, agora, galera, proposição 08, ele fala assim: se a diagonal menor de um losango é 3/4 da diagonal maior e seu lado mede 5. Então, a área desse losango é 24 centímetros quadrados. Eu tenho aqui já um losango e a gente sabe que a propriedade do losango é que eu tenho todos os lados iguais e aqui eu vou chamar essa parte aqui de diagonal menor, enquanto essa aqui vai ser a diagonal maior. E a gente sabe que a diagonal menor, Dzinho, ela é 3/4 da diagonal maior. Show de bola? Beleza. Aí, galera, o que eu vou fazer contigo? Quando a gente faz esse losango e traça essas diagonais, a gente tem 4 triângulos que são congruentes entre si, tá? E eles são 4 triângulos retângulos. Beleza? Aqui eu tenho metade dessa diagonal maior e aqui eu tenho metade dessa diagonal menor. As proporções vão seguir. Então, por exemplo, se eu pego essa informação que eu tenho aqui e faço que a diagonal menor dividido pela diagonal maior, isso aqui vai dar 3/4. E por que eu estou fazendo isso? Porque pensa comigo. Se eu olho aqui esse ângulo aqui, ó, tô olhando para esse ângulo, eu não sei quanto que vale ele, tá? Mas ao calcular a tangente desse ângulo, a tangente desse ângulo é dada por cateto oposto dividido por cateto adjacente. Se eu divido Dzinho sobre 2 por Dzão sobre 2, é a mesma coisa que dividir Dzinho por Dzão, porque está tudo dividido por 2. Então, a tangente desse ângulo θ que eu botei aqui, ela vale 3/4. Então, o que isso aqui me diz, galera? Isso me diz que eu estou tratando aqui, nesse triangulinho aqui, do nosso o famoso triângulo 3, 4, 5. Então, pensa comigo. A diagonal menor dividido por 2 deu 3. Então, quanto é que vale a diagonal menor? 6. Diagonal maior dividido por 2 deu 4. Então, quanto é que vale a diagonal maior? 8. E para calcular a área de um losango, é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, aqui ficou fácil, né, galera? 8 vezes 6 dividido por 2, isso aqui é igual a 24 centímetros quadrados. Mais uma questão certa para gente. Show? Top. Proposição 16, galera, vamos nessa. Se dois lados de um triângulo medem 4 e 5 e formam entre si um ângulo de 120 graus, então a medida do terceiro lado do triângulo é raiz de 61. Rapaziada, não tem o desenho da figura, então o que tu vai fazer? Desenhar esse triângulo, um esboço, tá? Como eu fiz aqui. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho um ângulo de 120 graus. Show de bola? Quero descobrir esse terceiro lado. Clássica lei dos cossenos, tá? Então, questãozinha clássica de lei dos cossenos. Tem na prova, tá? No formulário vai ter lá essa fórmula. Ela diz assim: x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 5 vezes o cosseno de 120 graus. Show de bola? Então aqui eu tenho x ao quadrado é igual a 16
mais 25 menos 2 vezes 20 vezes o cosseno de 120. Percebe que esse 2 aqui, ó, eu vou deixar ele aí. Tu vai ver por quê. Vamos calcular o cosseno de 120. Para calcular o cosseno de 120, eu vou precisar fazer o quê? O nosso círculo trigonométrico. Lembrando que o eixo x é o eixo dos cossenos, o eixo y é o eixo dos senos. E o 120 graus ele está aqui no segundo quadrante. E tu vai ver que ele é como se fosse uma reflexão do nosso ângulo de 60 graus. Então, o que acontece? O cosseno de 120, ele vai ter o mesmo módulo do cosseno de 60, porém sinais opostos, beleza? Então, o cosseno de 120 graus, ele vale menos 1/2. Show de bola? Lembrando disso, vamos voltar para a nossa lei dos cossenos. X ao quadrado é igual a 16 mais 25 dá 41, menos 2 vezes 20 vezes menos 1/2. Percebe que, galera, esse 2, ele provavelmente, se for um ângulo notável, tá? Ele vai cancelar com esse 2 aqui sempre. Porque lembra, os ângulos notáveis, os cossenos, é sempre dividido por 2, né? 1/2 ou raiz de 3 sobre 2. Então sempre cancela. E esse menos com esse menos vai virar mais. Então eu tenho que x ao quadrado é igual a 41 mais 20. E aí, para terminar, eu tenho que o x, 41 mais 20 dá 61. E como é uma medida, tem que ser um número positivo, certo? Ou zero. Mas não tem problema, eu tenho raiz de 61 centímetros. Mais uma correta, hein? Mais uma. Beleza? Galera, proposição 32, vamos para a última. Se uma escada de 5 metros está apoiada em uma parede perpendicular. Perpendicular, lembrando que é que faz 90 graus ali, tá? Ao solo e forma com esta um ângulo de 30 graus. Com esta. Esta quem? A parede, tá? Então, vamos desenhar essa figura aqui. Então, eu tenho aqui uma parede, a minha escada vai fazer isso. E aqui eu tenho 90 graus, porque diz que é perpendicular. Aqui eu tenho 30 graus e para fechar os 180, aqui eu tenho 60 graus. Triângulo amiguinho, conhecido muito. Dá para usar trigonometria, dá para usar o que for. Mas vamos ver o que vai precisar. Então, a altura atingida pelo ponto mais alto da escada é menor do que a distância do pé da escada à parede. Então, ele está falando para mim que esse ladinho aqui, que eu vou chamar de x, ele é menor que esse ladinho aqui, que eu vou chamar de y. Pelo desenho, tu está vendo que não é. Mas tu foi ensinado que não é para confiar no desenho, mas tu pode confiar uma coisa, galera. Em um triângulo, qualquer que seja, o maior lado está oposto ao maior ângulo. Então, percebe, a hipotenusa é o maior de todos, é 5. Esse lado x aqui, ele é menor que 5, mas ele certamente é maior que esse y, porque o 60 graus é maior que o 30 graus. Então, eu não preciso nem calcular o valor de x ou de y, eu já sei que essa proposição aqui tá falsa. Então, lembrando, a gente teve 0,1 verdadeira, 0,4 verdadeira, 0,8 verdadeira e 16 verdadeira. Então, eu tenho uma questão com várias certas, beleza? Somando isso aqui dá 29. Essa aqui é a resposta. Inscreva-se no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!